Ora, muito boa tarde a todos. Agradeço ao deputado e aqui grande pensador e ideólogo do partido, Diogo Pacheco de Amorim, pela introdução. Até é ingrato vir falar depois do Diogo Pacheco de Amorim. Mas numa primeira nota, e cumprimentando todos os presentes aqui, a direção do grupo parlamentar, também aqui a nossa distrital de Évora, dizer que os desafios da habitação, nomeadamente da habitação jovem, foram desde a primeira hora uma das prioridades assumidas pelo Partido Chega, quando se candidatou, quando apresentou um programa de governo. Uma das prioridades seria a habitação e os desafios que os jovens enfrentam neste setor. E dizer que um ano depois, já em jeito de conclusão, podemos dizer que, efetivamente, esta foi uma das áreas prioritárias onde o grupo parlamentar trabalhou. Temos várias propostas em sede de comissão que poderão vir a ser eventualmente agregadas a outras propostas, uma vez que aprovadas certamente não serão, mas que mostram que, de facto, ao contrário de muitos outros políticos, prometemos e cumprimos. Num jeito mais de continuidade deste painel, dizer que, efetivamente, falar de habitação hoje é falar de demografia, é falar de futuro, falar de renovação de gerações, de projetos de vida, e sempre que não encararmos este tema com esta seriedade, vamos estar simplesmente a perder oportunidades e, acima de tudo, vamos continuar a exportar aquilo que nós de melhor temos, que são precisamente as nossas crianças e os nossos jovens. Enquanto não resolvermos o problema da habitação, vamos continuar a ver os nossos jovens partirem para outros destinos na Europa e no mundo. E, portanto, o ciclo vicioso a que os jovens estão sujeitos é mais do que conhecido. Portanto, os jovens que estão mais predispostos a terem empregos precários, baixos salários, que se traduzem depois também em créditos à habitação que são negados pelas instituições bancárias, uma vez que os jovens não oferecem condições de segurança, segundo estas instituições. O que empurra os jovens para o mercado de arrendamento, que é um mercado absolutamente selvagem, tendo em conta aquilo que são os valores praticados e aquilo que são os salários que os jovens oferem. E então, depois de muitos anos a tentarem amealhar a verba para dar entrada para uma casa, aquilo que os jovens conseguem é ver até a possibilidade de crédito impossibilitada por uma instituição bancária, uma vez que aos 40 anos um jovem já não é assim tão atraente para contrair um contrato com uma instituição bancária, já está mais perto do fim de vida e, portanto, as instituições protegem-se e têm receio de emprestar a quem já não é assim tão jovem quanto isso. E, portanto, sem querer fazer futurologia, eu creio que o próximo problema dos jovens será precisamente esta geração que esteve condenada ao mercado de arrendamento durante tanto tempo, quando finalmente atingir o valor para dar entrada para uma casa, ver as instituições bancárias negarem o empréstimo que necessitam então para poderem comprar ou adquirir a sua casa. Os dados estão em cima da mesa. Somos os jovens que mais tarde saem de casa dos pais, precisamente aos 34 anos, que é curiosamente a idade da nossa Ministra da Habitação. Somos o país da União Europeia com maior taxa de desemprego jovem. Temos 3 em cada 4 jovens a ganhar menos de 950 euros, sendo que neste número a maioria ganha entre 600 a 700 euros. E depois, quando olhamos para a habitação, o cenário é igualmente dramático. Lisboa é a segunda cidade mais cara do sul da Europa para se viver. As rendas de casa subiram a mais de 42% desde 2017 e há menos cerca de 53% de casas, aliás, disponíveis para arrendar, como Diogo Pacheco de Amorim também já foi aqui dito. Portanto, quando os jovens olham para a habitação, veem um filme de terror. Desde o momento em que saem de casa dos pais para se deslocarem para uma universidade, onde veem que as rendas são caríssimas, pedem-lhes 500, 600 euros por quartos miseráveis, com casas de banho miseráveis, partilhadas, em situações muitas das vezes até, diria eu, desumanas. Depois de terem a experiência de deslocados, se continuarem neste papel de emancipação, se não tiverem que voltar para a casa dos pais, vêm-se forçados muitas das vezes até a permanecer em relações, como aqui já foi dito, porque a relação é a única forma de se poderem sustentar numa casa. Ou então, como também já foi aqui dito, vêm-se impossibilitados de ter aquilo que é seu, sendo que os jovens mantêm uma cultura de proprietários. Esta história de nómadas digitais não é algo que é intrínseco à nossa cultura. Dizem-nos alguns estudos do mercado imobiliário que 70% dos jovens querem ser proprietários. E, portanto, a melhor forma de nós derrotarmos esta esquerda que combate a propriedade é afirmarmos mais do que nunca que a forma de nós fixarmos os jovens portugueses é darmos as condições para eles serem proprietários e poderem empreender e, acima de tudo, deixar herança, aquilo que também vai sendo cada vez mais polémico e que também está na nossa ordem do dia.
E para ilustrar, e também para não me estender demasiado, mas para mostrar que isto, acima de tudo, é um problema ideológico, gostava de vos trazer o caso do programa Porta 65, que é um programa que pretende ajudar jovens, portanto, criado já na altura ainda num governo de PSD. Aquilo pretende-se custear uma parte da renda que um jovem ou um casal jovem gaste mensalmente. E, portanto, este pagamento poderá ser, no máximo, até 300 euros por mês e poderá estender-se até um período máximo de 5 anos. Certamente serão até muito melhores que eu em matemática se fizerem as contas. Se um jovem estiver a ganhar cerca de 300 euros por mês em nome do Estado, ao final de 5 anos, terá tido um apoio de 18 mil euros. Os jovens aqui na sala, que são alguns deles até jornalistas, creio que também terão tido os mesmos desafios que eu, saberão que 18 mil euros já era uma entrada relativamente confortável para uma casita. Portanto, a questão aqui é, porque é que o Estado prefere que o jovem esteja dependente ao longo de 5 anos do próprio Estado e, portanto, mensalmente tenha que ir de mão estendida, agachado, ajoelhado, pedir ao pai Estado, por favor, dá-me 300 euros para eu conseguir custear aqui a renda da minha casa, e porque é que não se predispõe a comparticipar, a apoiar, a ajudar a principal dificuldade que o jovem encontra, que é precisamente a entrada da casa. Porquê? Porque se ajudar numa vez única, o jovem não é mais dependente do Estado, está dependente de uma vez e depois torna-se livre. Se for uma ajuda permanente e continuada, o jovem continua dependente e esta dependência depois vai se traduzir no quê? No voto, no Partido Socialista ou no partido do governo, para perpetuar, para que possa continuar a receber aquele subsídio e aquele apoio. E, portanto, de facto, isto é uma questão ideológica. O Chega precisamente apresentou uma proposta que vai neste sentido, para que o Estado apoie a entrada de uma casa, e esta é uma proposta complementar, porque ao olharmos para este problema da habitação, percebemos que não há medidas únicas que resolvam esta questão, tem que ser um trabalho transversal, e portanto desde o fim do IMT que já foi aqui falado, desde reconhecer a excessiva burocracia, benefícios fiscais para que os jovens possam adquirir casas, o que é mesmo essencial é perceber que para estancarmos esta ferida, temos que olhar para a questão da habitação como uma forma de afirmação de projetos individuais de vida e da família, porque esta é o verdadeiro cerne onde podemos combater esta ideologia socialista. E há um dado que eu gostava de trazer aqui para cima da mesa, porque até foi verificado pelo polígrafo, é que entre a imigração permanente e a imigração temporária, mais de 750 mil jovens e jovens famílias partiram de Portugal durante a governação socialista. E apesar desta informação ter sido verificada e ter sido dito que era falso, porque não quiseram interpretar os dados desta forma, porque até aos 45 anos já não são jovens e, portanto, lamento àqueles não tão jovens aqui na sala, é o polígrafo que diz, não sou eu. A verdade é que, olhando para o desafio da demografia que Portugal vive, temos que pensar, efetivamente, que uma família até aos 45 anos tem capacidade, ainda está em período fecundo, tem capacidade de reverter o desafio demográfico que vivemos e, portanto, se queremos reverter este desafio demográfico, temos também que lhes dar condições, nomeadamente habitação, para que possam, então, percorrer os seus percursos e os seus sonhos. E, por isto, reduzirmos esta questão a uma questão meramente material e de meios é a forma mais subtil de fazermos um frete e um grande favor à esquerda, porque a esquerda quer deixar esta conversa mesmo só no campo do favorzinho, da ajudazinha, daquilo que é palpável. Mas isto não é só uma questão palpável, é uma questão ideológica. Hoje vinha a ler um livro que é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, portanto este tratado materialista de Engels, também inspirado em Karl Marx, e que no fundo descreve como a família, nomeadamente a família monogâmica, é o símbolo da primeira escravidão que o homem e a mulher podem ter, nomeadamente a mulher aqui mais escrava do que o homem, que depois é esta a base que vai levar a outro símbolo de escravidão, no entender deles, que é a propriedade privada, esta propriedade que escraviza e que nos torna diferentes, e portanto quem prega a igualdade para todos choca-se com a minha capacidade de poder ter uma casa maior do que a do Diogo, ou vice-versa, acredito que seja mais ao contrário, uma vez que eu já sou fruto desta geração socialista e o Diogo ainda é fruto de outros tempos, mas sem qualquer saudosismo, tenho que deixar esta nota, que eu não vivi estes tempos, não tenho saudosismo. E depois, os tempos da outra senhora. Estou a brincar.
E, portanto, depois esta visão, então, de que se a família é uma forma de escravidão, se a propriedade é uma forma de escravidão, a solução apontada por estes teóricos é de que a única ferramenta, a única instituição que nos liberta é o Estado. Mas se vocês pensarem em algum país comunista, certamente que não vão pensar em liberdade e em comunismo como sinónimo. Pelo contrário, todos os exemplos que nós temos são bem distintos desta questão. E, portanto, a cartilha é mais que conhecida e já tem décadas. Aliás, centenas de anos. Porque se o indivíduo não tiver família, se o indivíduo não tiver propriedade privada, uma vez mais, volto a usar esta expressão, está agachado e subserviente ao Estado. E, portanto, é preciso percebermos que o marxismo assume hoje novas formas, portanto, já não é aquele homem de barbas grandes. O rosto do marxismo hoje é um rosto um bocadinho mais moderado, é o rosto do Eurico Brilhante Dias, é o rosto do Augusto Santos Silva, é o rosto de António Costa, que querem trazer esta revolução não através das armas, não através do conflito, não através da revolução dos meios de produção, que era isto que era discutido na altura, mas através da revolução cultural, a revolução que vai acontecendo através da ideologia de género, através do ecomarxismo, através do revisionismo histórico e do que é racismo ou não é racismo, e, portanto, é preciso percebermos e afirmarmos mais do que nunca que a dicotomia é só uma. Portanto, ou queremos afirmar o peso do Estado na vida do cidadão e que o cidadão só pode ser aquilo que o Estado quer que o cidadão seja, e isto é a definição de socialismo e é aquilo que nós temos atualmente, os jovens em Portugal só podem ser aquilo que o Estado, e neste caso o governo socialista, quer que eles sejam, ou então a única alternativa é reduzir o Estado ao seu papel indispensável, à sua função de auxiliador, para que o cidadão possa ser aquilo que ele quiser. E esta alternativa é apresentada apenas pelo Partido Chega. E a verdade é só esta, não o digo simplesmente por também entrar naquele espírito de equipa, é porque 40 anos depois, com as instituições democráticas a funcionar em plenitude, e até vamos celebrá-las agora, na próxima semana, 49 anos de instituições, porque é que nunca outro partido chegou a estas conclusões? Porque é que nunca se apresentaram outras alternativas que emancipem, já que esta é a palavra da ordem do dia, que deem liberdade, que permitam que o cidadão seja aquilo que ele quiser e não aquilo que querem que nós sejamos? E por isto é que gostava de trazer então aqui este ponto, e depois também será certamente aberto à discussão, de que a resolução do problema da habitação é fundamental para afirmarmos a família e de que a família é fundamental para resolvermos todos os outros problemas, nomeadamente a afirmação. E que a resolução destes dois problemas tem que ser encarados como um verdadeiro desígnio nacional para, de facto, resolver a condição que Portugal tem atualmente de estar condenado à vias de extinção. Se nós olharmos para os países que estão a seguir este caminho de afirmação simultânea de Estado, de habitação e família, por exemplo, como a Hungria, vemos que têm sido bem-sucedidos e que são os únicos países onde vemos a taxa de natalidade a aumentar, o índice de desenvolvimento humano a aumentar, as taxas de felicidade a aumentar. Acredito também, certamente, que em Itália, daqui a alguns anos, vamos ver os dados a dizerem a mesma coisa. Acredito também que em Portugal, para podermos afirmar o mesmo, para podermos ver de facto melhorias, precisamos de um governo diferente, de um governo de alternativa, e que esse governo só chegará no dia em que André Ventura for primeiro-ministro e que o Chega suporte o seu governo.